tarde a todos. Estamos iniciando agora mais um Lead Rio de Janeiro Live. Temos hoje como convidado o presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior. Muito obrigada, Wilson, por ter aceito o nosso convite e poder vir aqui compartilhar como está a gestão da Eletrobras nesse momento de coronavírus, né? Nesse momento de pandemia que estamos todos vivendo. Aqui comigo nós temos o Davi Zilberstein, que é professor do Instituto de Energia da PUC do Rio de Janeiro e presidente do Conselho de Administração da Light. O Davi vai ser o mediador do nosso encontro. No comitê debatedor participa Marise Grenstam, que é diretora de novos negócios do Lead Rio de Janeiro e também uma consultora na área de energia. E também o José Roberto Oliva, que é sócio da área de energia do Pinheiro Neto Advogados. Muito obrigado a todos por compartilharem esse momento de informação. Nós vamos, então, começar a ouvir o Davi Stein, que vai fazer a apresentação do nosso convidado de hoje. Claro que todos nós estamos extremamente interessados em saber quais são as consequências do novo coronavírus nesse setor também, né? Porque a saúde está afetada, todo o sistema de economia está afetado e a energia ela é fundamental como motor da nossa economia. Então, a gente queria agora ouvir o Davi, que vai apresentar o nosso convidado. Por favor, Davi. Olha, rapidamente, bom, primeiro, o contexto que a gente está vivendo não é uma reunião normal, tem acontecido outras, mas é numa situação completamente atípica. O Wilson não, seguramente está muito acostumado a fazer apresentação para investidores, para bancos de investimento, ou mesmo um público mais específico, mas agora o mundo que a gente está vivendo é um mundo diferente e que afeta todos nós de uma maneira, seja como consumidores, seja como contribuintes, seja como pessoas que estão vivendo essa situação. Quer dizer, o mundo de energia está numa encruzilhada, como todos os outros segmentos, saber o que vai acontecer, que mundo será esse mundo novo depois que tudo isso passar. Nós temos características novas hoje em relação à mobilidade das pessoas, a forma como as pessoas estão. Cada um de nós está falando aqui, está na sua residência e as coisas de alguma maneira estão funcionando. Como é que isso vai afetar a nossa vida em termos do consumo de energia, da produção de energia? Que mundo novo é esse que vai ter no momento que não só no setor de energia elétrica, mas no setor de petróleo, qualquer forma de energia que faz a economia funcionar. Então, é um momento muito que a gente tem a gente está vendo mais a incerteza e mais as dúvidas e mais cenários do que pode acontecer numa situação que a gente nunca imaginaria que tão rapidamente nos pegasse. Eu não diria que foi tão de surpresa, mas não dessa maneira como a gente imaginava. Então, o que o Wilson deve falar aqui hoje, dentro de um contexto do que já é Eletrobras, mas principalmente a discussão é o que vai acontecer no Brasil, no mundo, de alguma maneira, e especificamente como é que a Eletrobras está lidando com isso. Então, é um debate extremamente importante, porque deriva para diversas outras consequências, por exemplo, como a questão climática, a questão da energia passa pela maneira como as pessoas vão efetivamente se comportar no futuro, enfim, tudo, a energia permeia em todos os segmentos da sociedade. Então, dentro desse mundo de incertezas, que a gente vai acrescentar mais informações e mais elementos para reflexão desse mundo novo que a gente está vivendo. Apresentar o Wilson não é muito difícil. Eu conheço, né, Wilson, a gente se conhece de vidas bem passadas, né? Eu tive o enorme privilégio de ter sido professor do Wilson na USP, e essa coisa de ser professor e depois, na época, a gente foi para governo, é que a gente vai, tipo um garimpeiro, vai vendo dentro da bateia onde estão as pepitas melhores, né? Como o Wilson ou outras pessoas. O Wilson foi uma das melhores pepitas que caíram na bateia naquele momento. E com certeza, tenho certeza absoluta que eu não me enganei. Claro, depois a realidade mostrou. O Wilson, na época, trabalhava com a gente na CESP, virou diretor de distribuição da CESP, excepcional, trabalhou num turnaround da CESP, que até hoje é exemplar, e que o setor de energia de São Paulo até hoje tem
do que ele tem de possante, de pujante, deve muito em boa parte ao Wilson. E depois o Wilson foi durante muitos anos, salvo engano, uns 15, 16 anos, esteve no grupo CPFL como CEO do grupo. 18. Quanto? 18. Atingiu a maioridade como presidente da CPFL. E depois, eu vou fazer uma inconfidência aqui, Wilson, que eu nunca falei Nós nos encontramos em Nova York em maio de 2016, se eu não me engano. E você lembra disso, né? E ele disse, não, eu estou saindo, tenho que pensar o que eu vou fazer e tal. Eu disse, vamos conversar e tal. Aí, num lance, na minha opinião, de absoluta oportunidade e de clarividência, o governo, então, convidou o Wilson para presidir a Eletrobras. E o Wilson eu diria que ele está em missão. O Wilson me falou isso, que o Wilson é uma pessoa que não precisa necessariamente estar assumindo grandes desafios, mas ele assumiu um desafio com uma missão de brasileiro, né, essencialmente, porque ser presidente da Eletrobras, ser presidente de qualquer estatal não é uma posição fácil, pelo contrário, e a Eletrobras é muito difícil. Então o papel do Wilson, ele também tem esse lado, eu tenho um lado de quem está efetivamente prestando um serviço para o país, quer dizer, e o Wilson está demonstrando isso também, quer dizer, então eu acho que é um currículo que a gente não precisa ler as linhas, mas basta a gente entender um pouco a trajetória. Então, Wilson, olha, eu te passo a palavra, eu não sei exatamente quanto tempo você vai falar, mas fique à vontade. E no final, para quem já estiver nos ouvindo, no final a gente já abre para perguntas e as suas respostas. E bem-vindo mais uma vez, em nome do LID aí. Obrigado, Davi. É uma satisfação estar aqui. Queria cumprimentar, de princípio, a Andréia, a Marisa, o Zé Roberto, que nos acompanham nessa nossa tarde aqui no LID. É um prazer estar com vocês. Bom, queria agradecer aí as palavras de cada um de vocês, em especial do Davi, que foi meu professor, meu orientador lá na época do mestrado. É uma experiência assim que foi muito gratificante e importante na minha carreira, né? Ele foi também a pessoa que me deu a oportunidade de dirigir a CESP naquela época, e ele era secretário de Energia, e nós tivemos a oportunidade de coordenar o programa de privatização da CESP, que de alguma maneira inaugurou ou reinaugurou os processos de privatização no Brasil, em São Paulo em particular, e que foi muito exitoso, né? Então a minha carreira em grande medida se deve a essa experiência que nós tivemos de reestruturar uma companhia como a CESP, na época estava quebrada, né? E levá-la ao processo de privatização. O processo foi muito exitoso, e exitoso especialmente para o governo que se capitalizou à época, e o governo de São Paulo, a partir do momento da privatização, teve um desempenho bastante diferenciado, tem até hoje, em vista de ter tomado aquelas decisões difíceis naquele momento e ter conseguido, de alguma maneira, todos os seus ativos terem sido reestruturados e vendidos com um prêmio, e ter conseguido atrair, especialmente, operadores que fizeram uma diferença enorme, que as empresas passaram a empregar mais, a investir mais, a dar mais resultado econômico e, portanto, isso beneficiando o Estado. Então, foi uma experiência muito boa. Experiência essa que eu acabei, depois de 18 anos de CPFL, vindo aqui para a Eletrobras com uma missão muitíssimo semelhante, né? A Eletrobras, quando eu cheguei, quase 4 anos atrás, 3 anos e meio atrás, era uma companhia que, se fosse uma empresa privada, tinha de fato quebrado. Ela era uma companhia que tinha tido 34 bilhões de prejuízo em menos de 4 anos. Ela praticamente reduziu o seu patrimônio, jogou esse prejuízo contra o patrimônio líquido. Uma companhia que tinha quase 60 anos, tinha à época 77 bilhões de patrimônio líquido, reduziu a metade. E acabou se endividando muito, porque estava envolvido em um conjunto enorme de obras, né? Santo Antônio, Giral, Belo Monte, Telespires, todas as obras grandes, estruturantes do Brasil tinham a Eletrobras com 49% de participação. Então, no mesmo momento que ela passou pelaquela famigerada medida 579, ela teve uma redução expressiva das suas receitas, ela estava compromissada com um conjunto enorme de obras, né?
Isso fez com que, além de ela perder patrimônio, ela se endividasse, praticamente triplicou seu endividamento. No dia que eu cheguei, a companhia que não media de forma sistemática sua alavancagem devia 9 vezes a sua geração de caixa anual. Só lembrando que o próprio BNDES financia empresas com um limite de 2,5 a 3. A preço muito boa, até 3 vezes. As empresas entram em recuperação judicial quando atingem esse número próximo de 6. Nós estamos com quase 9. Então, o que eu venho conduzindo desde então é um processo importante de reestruturação que, como a Marise colocou, ainda tinha uma perspectiva e tem uma perspectiva real de capitalização. Nós melhoramos muito a companhia, mas para que ela venha a se desenvolver e investir na proporção do seu mercado, ela deveria investir no mínimo 3 a 4 vezes o que ela faz hoje. E para isso, embora a gente já tenha saneado, eu falarei algumas coisas, ela precisa efetivamente de um processo de capitalização. Eu preparei uma apresentação e eu vou pedir até que a gente coloque ela em tela. São cerca de 20 slides, eu vou tentar passar muito rápido, porque eu acho que o mais importante do nosso debate é a discussão que se tem a partir dele, né? Eu vou tentar falar de algumas coisas que induzem ao processo de capitalização, e especialmente desse momento que nós estamos vivendo aqui, relativo ao enfrentamento dessa crise do Covid-19. Então, o primeiro slide é só para mostrar, e aqui é muito responder o tema da capitalização, né? Nós fizemos um processo de capitalização agora no final do ano, né? Nós tínhamos uma FAQ do governo de anos atrás, nós promovemos, então, a capitalização desse AFAC com o meu time, e esse AFAC ainda de 4 bilhões de reais, e nós trouxemos de mercado mais algo na casa de 3 bilhões e 700. Isso é só para mostrar que o mercado de capitais é um mercado realmente que olhava e olha para o Brasil com muita atenção, e, obviamente, em empresas que têm a característica da Eletrobras, que é uma empresa de longo prazo, etc., ele vê com muito bons olhos. Então, quer dizer, no final do ano, quase que desapercebidamente, nós capitalizamos a companhia em quase 8 bilhões de reais. Algo fundamental para a gente enfrentar a crise nesse momento. Nós não fizemos isso por esse motivo, mas o resultado é que nós somos melhores nesse momento para enfrentar a crise, dado uma posição de caixa que eu vou falar um pouco mais à frente. A companhia, eu coloquei o organograma dela do societário de agora, né? Ela, há cerca de 3 anos e meio atrás, ela era esse organograma com 17 empresas controladas. Como vocês podem ver, nesse momento aqui, nós temos basicamente 4 empresas de geração e transmissão, 2 de geração, uma de empresa de participações e o CEPEL. Então, nós estamos falando de uma companhia que se simplificou fortemente, de 17 veio para praticamente 8, dado que a Amazonas GT é uma empresa a ser incorporada pela Eletronorte brevemente. Nós tínhamos 178 SPS, hoje nós temos 136, 41 em processo de venda, que a gente deve concluir nesse semestre, 25 SPS em extinção, 14 em processo de incorporação. Então, de 178 SPS, nós vamos terminar o ano com 62. E eu diria que isso é a conclusão do processo de reestruturação da Eletrobras, preparando-a de forma definitiva para o processo de capitalização. É bem verdade que o processo de capitalização, inclusive, um benefício dele foi que a gente aumentou o free float, quer dizer, que hoje a Eletrobras, no seu contexto societário, ela tinha menos de 37% de participação de terceiros, hoje tem 38,3%. Isso ocorreu devido a essa capitalização de quase 8 bilhões, como eu falei, ocorrida em dezembro do ano passado. Próximo slide, por favor. Então, no próximo slide, aqui é só fazendo quase que um showroom da Eletrobras, um pouco da Tarum, da posição atual, né? Findo todo esse processo, a companhia tem hoje 30% do mercado brasileiro de geração. Ela reduziu porque a gente vendeu algumas participações, mas é o que eu falava dentro da companhia, foi um passo para trás e 2 para frente. A companhia concluiu todas as obras, aquelas que eu falava difíceis, Santo Antônio, Giral, Mauá 3, que é uma termoelétrica grande em Manaus, Sinop, São Manuel e, finalmente, a usina de Belo Monte, que nós concluímos em novembro passado. Isso trouxe a companhia, e vendemos várias
termoelétricas que tínhamos, e vocês observam o seguinte: a Eletrobras, além de ser a maior empresa da América Latina, é hoje uma das 4 mais limpas do mundo. Então, na matriz energética da Eletrobras, 96% dela é limpa, sacando 90% de hidráulica, 4% nuclear e 2% eólico solar. Da parte térmica que nós temos, 75% disso é a gás. Então, é uma companhia que se remodelou completamente nisso. E, vocês sabem, no processo de capitalização da companhia, ela não vai poder levar consigo nem a Eletronuclear, nem Itaipu, por questões constitucionais, e isso fará com que a sua participação de 30% caia a 25%, e dos 25%, 70% disso é controlado no mercado regulado. Então, a companhia também não tem, como alguns chegam a falar, um domínio de mercado. Ela tem uma participação relevante, sim, como a maior parte das grandes empresas do mundo com as quais a gente disputa mercado tem, mas a nossa, em grande medida, por intermédio de contratos de compra e venda de longo prazo constituídos na época dos leilões. A próxima mostra também a mesma participação em transmissão. Nós temos 45% do sistema de transmissão brasileiro. Para vocês terem uma ideia, há cerca de 15 anos atrás nós tínhamos 65%. Então, a companhia vem perdendo participação no mercado, mas ainda é a maior do país. Praticamente metade do sistema de transmissão brasileiro pertence à Eletrobras. E aqui a vantagem que nós tivemos foi, nós vendemos muita coisa também. Vocês veem que, inclusive, nesse trimestre, a gente diminui o tamanho dela em 195 quilômetros, apesar de a gente ter terminado várias obras nesse período. É porque a gente vendeu o SPS com mais de 600 quilômetros de linhas que consolidado de forma trimestral dessas circunstâncias que nós temos aqui. O ponto que eu queria destacar é que a Eletrobras, há pouco tempo atrás, era famosa porque não concluía suas obras. Hoje nós não temos nenhuma obra, nem de geração, nem de transmissão atrasada. Então, nós terminamos tudo aquilo que estava pendente. Então, não tem mais parque eólico que o consumidor está pagando e não está ligado. Isso tudo foi ligado. Então, ela está completamente reestruturada. É uma operação que eu até destaco muito a qualidade dessa operação em função dos índices de disponibilidade que o nosso sistema de geração e transmissão tem. No próximo slide, a gente tem agora um pouco dos destaques que eu acabei de anunciar. Tem 10 dias atrás, nós fechamos o balanço da companhia. A companhia apresentou um lucro de quase 10,8 bilhões de reais. Mas eu quis só colocar aqui, gente, até para demonstrar a conclusão do processo de estruturação. Nós fizemos uma coisa que o pessoal nem acreditava ser possível. Nós fizemos uma fusão de 2 empresas no Sul. Só temos agora a CGT e a Eletrosul. Algo muito importante, potencializando forças das 2 companhias, e só temos uma operação lá. Transferimos a Amazonas GT para a Eletronorte, e ela será incorporada, como eu falei, brevemente. Fizemos uma reestruturação importante na força de trabalho. A força de trabalho da Eletrobras, há 3 anos e meio atrás, era composta de 26 mil empregados. Nós terminamos o ano com 12.600 empregados. Então, é uma redução de mais de 50%. Só no ano passado nós tivemos 1.845 pessoas, um investimento de 680 milhões, uma economia de 750. E também tivemos o mesmo tratamento em relação ao conjunto de terceirizados que estavam há 20 anos na companhia, em Furnas. Saíram mais 1.000 pessoas de lá, saíram todos os terceirizados de Furnas. E nós teremos aqui uma economia de 280. Percebe que somente com força de trabalho a economia anual prevista a partir deste ano é de mais de 1 bilhão de reais. Falei daquele aumento de capital de 7,7 bilhões, aumentando o free float, trazendo 3,6 bilhões de reais de mercado. E aí, um ponto importante. A companhia chegou, no final do ano, lembra que eu falei que ela vem de quase 9 vezes o seu EBITDA, a sua geração anual de caixa, para 2,2 vezes sem a chamada RBSE, que é o ativo regulatório que nós temos até 2024, com ela dentro 1,6 vezes. Então, a empresa reestruturada, percebida pelo mercado. Fizemos uma rolagem de um bonde de mais de $1 bilhão agora em janeiro nos Estados Unidos. Tivemos 7 vezes a demanda, reduzimos em mais de 1 ponto percentual esses bondes e rolamos por 10 anos. Então, é uma situação muito boa, que tem sido verificada em todos os nossos. Eu quis colocar mais 2 aqui, uma emissão de 5 bilhões
1 bilhão e 200 milhões de dólares no ano passado nós fizemos, em debêntures e também em fundos. Então, as empresas todas estão estruturadas, estão indo ao mercado de finanças, no mercado de dívida, estão conseguindo valores excepcionais lá. Isso tudo fez com que eu tenha uma pessoa também do setor que foi da própria Light, Davi, e foi da Neo Energia, faz pouco que começou sua carreira no setor elétrico na Light, a Elvira Baracuí Cavalcante, e a Elvira é a nossa diretora financeira e que recebeu agora recentemente esse prêmio do Finance Law Summit Awards, que reconheceu aqui a Eletrobras a categoria de melhor departamento financeiro interno, uma coisa bacana também. Na próxima transparência, agora vamos começar a falar do tema do coronavírus. Eu queria colocar para vocês, primeiro, nós imediatamente, já há 4 semanas, criamos um comitê de crise, exatamente quando começou o processo todo. O nosso objetivo, quem tem 12.600 pessoas circulando e tem algumas instalações que eu não posso ter risco de contaminação, tinha que fazer alguma coisa muito rapidamente. Esse comitê de crise é composto por todos os presidentes das nossas controladas e os diretores da holding. Então, montamos um comitê, montamos um plano de ação de contingência para mapear e monitorar todos os riscos e ações que a gente poderia colocar para, de um lado, não ser um agente contaminador e, de outro lado, operar os nossos ativos com segurança dos nossos operadores, especialmente, porque teriam que continuar trabalhando localmente. Nós conseguimos colocar, no primeiro momento, 74% dos empregados em teletrabalho. Na sequência disso, tivemos um conjunto importante de ações de governo, prevendo utilização de banco de horas, férias, etc. Hoje nós estamos com 70% do nosso pessoal em teletrabalho. A empresa funciona como um relógio. Identificamos os principais riscos, que a gente vai falar daqui a pouco sobre eles, mas o caso da Eletrobras não é diferente da maior parte do setor. Nós estamos na geração e na transmissão, somente não somos distribuidores, mas temos contratos regulados, que dependem naturalmente que as distribuidoras tenham capacidade de honrar esses contratos na geração e na transmissão. 63% da nossa receita na área de geração vem deles, né? E nós temos também operações em mercado livre. Trabalhamos nisso nos últimos anos, avançamos muito nessa área, e a gente sabe que é um mercado que a gente tem que tomar cuidado, porque há uma... Nesse momento aqui, algumas operações de consumidores livres estão, de alguma forma, prejudicadas, e a companhia tem que ter capacidade de negociar com esses consumidores. Importante colocar para vocês, eu tive ontem uma reunião de diretoria, junto com os presidentes, a gente faz todo dia às 5 da tarde, e no dia de ontem, relativos a todos os faturamentos de março, que venceram agora até 10 de abril, nós não tivemos nenhuma inadimplência em nenhum desses elementos que estão aqui colocados. Apesar de recebemos aí várias notificações, força maior, etc., a verdade é que nós tivemos, graças a Deus, essa adimplência, que é característica do segmento de geração e de transmissão, porque se houver uma inadimplência do distribuidor para um desses dois agentes, a distribuidora não perde o direito ao seu reajuste anual. Então, nós temos isso, mas certamente vamos falar sobre esse tema. É um tema que preocupa, porque a cadeia do setor elétrico é alimentada pelos consumidores através das distribuidoras. Então, se a distribuidora tiver um problema, é razoável pensar que ele possa ter contágio. Aqui eu acho que vale a pena fazer um testemunho da importância que tem. Nós temos um ministro que é muito atento, teve já Covid, trabalhou ao longo das 2 semanas de quarentena dele, e no momento em que ele voltou para assinar exatamente o conjunto de normativos do próprio Ministério de Minas e Energia, e 2 importantes, um deles relativo à medida provisória que permitiu aos consumidores de baixa renda terem as suas contas pagas por 90 dias, isso é mais de R$1 bilhão, e de outra forma também criou a chamada conta ACR, criou os elementos, os instrumentos
necessário para que uma conta gerida pela Câmara de Comercialização de Energia possa dar liquidez às distribuidoras para que elas possam também, dessa maneira, honrar a estrutura de custos que elas têm com transmissão, com geração, com encargos e impostos. Nós entramos nesse momento aqui, assim, no melhor dos nossos momentos, do ponto de vista de caixa. É sempre um perigo se entrar numa crise sem caixa. Nós entramos diretamente com a holding, graças, inclusive, a essa capitalização no final do ano, mais de 6,8 bilhões de reais, e as nossas companhias controladas também, mais 4 bilhões de reais. Então, o grupo inteiro entrou na crise com um caixa de mais de 10 bilhões de reais. Próximo slide dá conta também dos temas ligados à transmissão. A transmissão é uma atividade que não tem nenhuma relação com volumes, então as transmissoras são remuneradas em 12 parcelas anuais pela disponibilidade que tem dos seus ativos. A inadimplência nesse segmento é raríssima, menor do que 0,5% ao ano. E nós também, em que pese tenhamos uma exposição cambial, né, demonstra que é algo com 306 milhões de dólares, a gente pode ver também, demonstramos isso, que a nossa exposição no curto prazo ela é favorável à companhia, ou seja, nós temos mais ativos em dólares do que passivos. Essa situação só muda a partir de forma relevante a partir de 2025. Então, nós temos uma situação também confortável do ponto de vista de câmbio. Então, assim, a companhia entra num momento muito difícil do setor, mas, de alguma maneira, com capacidade de enfrentar essa dificuldade. E agora nós temos alguns slides, eu pedi o próximo também rapidamente, só para passar a vocês um pouco da organização que a companhia teve para enfrentar essa crise. Primeira coisa, eu falei, um comitê de crise que se reúne diariamente, inclusive fim de semana, às 5 horas da tarde. Nesta posição, nós estamos criando subcomitês para monitoramento das pessoas. Nós tivemos que aumentar muito a nossa capacidade de processamento de dados, para a gente poder fazer coisas como essa que a gente está fazendo aqui. Então, a área de TI é muito sacrificada, as pessoas estão presencialmente lá. Também no tema da operação, vocês imaginem que, eu vou mostrar um pouco mais à frente, temos várias instalações que são... É uma instalação, é um centro de operação, você não pode ter contaminação. Então, estabelecemos protocolos para cada uma dessas coisas, para que a pessoa opere em teletrabalho, existe um sistema de monitoramento, para que a pessoa opere nesses centros de operação. Nós fizemos várias coisas, mas a principal delas é a proteção dos nossos colaboradores, ações preventivas com relação a EPIs, com relação especialmente à higienização das instalações. Em muitos dos casos, nós começamos, inclusive, a aumentar os nossos turnos para que a gente tenha menos trocas, então ter mais gente disponível. Então, nós fizemos, para cada um desses pontos, temos uma preocupação com relação a obras. Tivemos problemas no começo por conta de limitação de acesso, rodovias, etc. Hoje já está funcionando muito bem. E montamos, obviamente, programas de monitoramento de caixa e, obviamente, de inadimplência. Então, cada um desses processos foram estruturados e todo dia, às 5 horas da tarde, nós temos uma reunião de 1h30, meia hora com compartilhamento dos resultados do dia anterior, né, e 1 hora rodando cada um dos nossos presidentes e diretores da Eletrobras, de tal maneira que a gente possa ter uma visão holística do que está acontecendo no grupo. Que, como eu falei, até este momento aqui, graças a Deus, tudo funcionando bem. A próxima é só para dar uma qualificação desse plano, com um conjunto de protocolos, como eu falei, para ações do corporativo, na operação do sistema, para se comunicar interna e externamente. Temos um informe diário que compartilha conselho de administração de todas as empresas, executivos das empresas, etc. Uma coisa muito importante, vocês imaginam, 2/3 de uma companhia em casa, 1/3 tendo que ir para o trabalho. Então, nós temos trabalhadores como são os trabalhadores da saúde, né? Então, nós precisamos também exaltar esse conjunto de trabalhadores, a forma, porque alguns deles, inclusive, com aumento de turnos, etc.
Então, nós temos diariamente, de uma das nossas instalações, um vídeo de um colaborador nosso, demonstrando o compromisso dele com o tema do suprimento de energia, etc., junto com seus colegas, para que a gente possa também reconhecer esses trabalhadores pela sua contribuição. Fizemos um guia de trabalho para home office, isso não era uma coisa fácil, a gente só via home office naquelas experiências do Google, né? Hoje as empresas do mundo inteiro estão fazendo home office, então era uma coisa que a gente também se preparou para fazer isso. Fizemos um conjunto de compras conjuntas para todos esses equipamentos, álcool gel, kits de teste, EPIs, enfim, tudo isso nós fizemos. Nosso Centro de Serviço Compartilhado tem feito um trabalho excepcional nisso. E um conjunto de ações para cuidar da saúde organizacional. Acho que cada um de nós aqui, em 4 semanas, já começa a sentir o que é ficar sozinho numa sala, tendo que ficar olhando para um sistema. Eu uso óculos aqui, mas para falar com vocês eu tenho que tirar o óculos. Então, cada um de nós tem aí algum tipo de reação, e a gente está com um grupo, se quiser, próximo slide, por favor, também rapidamente. Esse é o conjunto de documentação que a gente produziu, então uma padronização importante, tudo isso é disponível na nossa página na internet, vocês podem ter acesso a cada uma das coisas que nós produzimos para enfrentar esse momento. Ali no lado direito embaixo tem um dos vídeos que as pessoas têm, todos eles estão lá disponíveis. O próximo é uma preocupação que a gente tem aqui de padronizar ferramentas, então nós utilizamos de forma institucionalizada a companhia Webex, da Cisco, introduzimos aqui o Atlas Governance, que é um sistema também para permitir um nível maior de segurança e rastreabilidade para as reuniões de conselho de administração. Instituímos aí, já tínhamos um processo bastante avançado na certificação digital. Então, conseguimos operar sem nenhum tipo de intercorrência a nossa companhia da forma como estamos hoje. Algo que a gente não imagina. Se perguntasse há um mês atrás se dava, a gente ia falar que não dava. E tudo está funcionando, administração, fiscal. Nós fizemos o nosso balanço, que aprovamos aí na segunda retrasada, em home office, né? Com auditoria, com todas as reuniões de conselho de todas as empresas. Nós aprovamos isso. Então, foi uma coisa muito boa, demonstrou aí como é virtuosa essas ferramentas. Aqui no próximo, acho que a gente tem uma pauta do que a gente tem feito para com os empregados, né? Aproveitando esse momento do teletrabalho. Então, conseguimos aí, temos um webinar semanal com os empregados, montamos rodas de conversa, encontro de líderes, a gente grava videozinhos de 1 minuto, que é o Minuto da Liderança, temos promovido um conjunto de palestras, workshops por vídeos e redes sociais, e adotamos essa LearningFlix da Web Series, que disponibiliza um conjunto de conteúdos aí para desenvolvimento de colaboradores. Todos os nossos cursos obrigatórios estão disponíveis na internet. Então, também é importante, a gente coloca muita coisa em dia aqui a partir do momento que você tem um instrumento arrumado como esse que a gente está utilizando. Acho que agora já estou quase no fim, só queria colocar alguns outros temas. Vamos lá, por favor, a próximo slide. Aqui é só para colocar aqui várias medidas do governo têm apoiado aqui a gestão das empresas, no que diz respeito à utilização do banco de horas, férias. Nós tivemos um princípio aqui, Davi, nós não... Diretamente, a gente tem uma de garantia de emprego, mas junto aos terceiros nós estabelecemos aqui um compromisso de não demissão, então de utilização desses instrumentos para que a gente pudesse ter o mesmo grupo de trabalho no momento da volta, né? Então nós usamos aí a possibilidade de adiantar férias, usar banco de horas, etc., mas não permitimos a nenhum dos nossos fornecedores fazer um processo de demissão. E temos aí promovido aí esse trabalho em ondas, de tal maneira que a gente possa implementar com segurança cada um desses temas. Acho que a próximo slide ele já começa a falar dos ativos. Aqui eu só queria colocar para vocês, nós, como eu falei, 12.600 pessoas, algo próximo a
2.000 pessoas operam as instalações diretamente, né? Então, aqui nós temos 399 ativos de geração, transmissão e centros de operação. Então, são as nossas instalações que têm que ter operação local. Acho que na próxima slide a gente tem uma demonstração daquelas que são consideradas para efeito do ONS, as chamadas estratégicas, que são subestações de um tipo que se elas saírem, a gente tem problema no suprimento do sistema interligado nacional. A mesma coisa com relação às usinas que recompõem o sistema no caso de uma falta. Então, nós também mapeamos isso e essas têm um nível de criticidade, do ponto de vista da segurança, ainda maiores. Nós virtualizamos todas essas operações, para que você possa operar em outro lugar, no caso de um processo de contaminação. Então, tivemos essa providência. Acho que na próxima slide a gente tem alguma coisa relacionada. E como é que é isso aqui em cada uma das empresas? Acho que a gente não precisa seguir, mas cada uma das empresas nossas tem instalações do tipo E1, do centro de operação e as usinas do tipo 3. Com todas elas, daí a importância de fazer isso de forma organizada. Pode passar para a próxima. Na próxima a gente tem essa providência que nós falamos no que diz respeito a turnos de trabalho, a mudança de turnos, etc., para que a gente também tenha um processo escalonado de, se a gente tiver que reduzir a exposição, nós já fomos de 6 para 8 horas, agora estamos indo para 12 horas, de uma maneira a reduzir a quantidade de pessoas expostas à troca. No próximo slide tem essa classificação por todas as empresas, a gente pode passar por ele também, é só para mostrar que estão todos aptos. E agora tenho aqui só 2 slides para concluir. O primeiro é mostrar o seguinte, quer dizer, é só uma evidência. A Eletrobras, vocês viram que tem 30% da capacidade, mas gerou 33% no dia 12 da capacidade do Brasil. E ela é o fornecedor da maior parte da ponta, 36% da ponta. Aqui é o trabalho de todas as empresas, do lado esquerdo, como é que geramos isso, do lado direito, como é que a parte da Eletrobras e as demais empresas. Isso é só uma evidência que nós estamos funcionando realmente bem. E para finalizar, e talvez tem 2. Aqui é como é que essa coisa funciona em termos de curva de carga. A gente mede isso aqui online, né? Aqui tem no primeiro slide só como é que foi o dia 12. No de baixo são 3 dias seguidos, como é que cada uma das empresas contribuiu com isso. E o último slide, que é o que eu queria chamar a atenção, que é um pouco o desafio que a gente vive, é esse daqui. Se a gente pegar que o primeiro dia da crise foi no dia 16 de março, que era uma segunda-feira, nós estamos vendo aqui que nesta segunda-feira aqui, foi ontem, de 543 nós viemos para 447, ou seja, uma redução de 21% da demanda. Isso é a posição da Eletrobras, né? Quando a gente olha o sistema interligado nacional, esse número está em torno de 18%. Então, cai um pouco mais para a Eletrobras, porque a Eletrobras tem mais hidrelétricas e você sabe, quando você reduz a carga, você tem uma redução primeira das termoelétricas, onde é possível fazer, e você tem uma prioridade no sistema eólico que você não tem como controlar. Então, a Eletrobras acaba sendo aquilo que a gente fala no setor do tal do GSF. Então, aqui é importante falar, nós estamos com uma crise que já chega a uma redução de carga, isso é redução de tudo, de 18%, na Eletrobras 21%. Mas eu, só dando uma mensagem final, para a gente abrir o debate, queria colocar o seguinte, eu acho que essa crise tem um conjunto importante de ensinamentos. Primeiro, eu acho que se a gente fosse... Isso aqui parece um bug do milênio feito em um mês, né? O bug do milênio a gente teve que trocar sistemas, tal, 1 ano e meio, etc. Eu, quando fui até para a primeira empresa do grupo da CPFL, que foi a RGE, nós ficamos 1 ano e meio trocando sistemas. Aqui a gente tem que se preparar para fazer isso aqui em menos de um mês, bem menos de um mês. E o curioso é que tudo está funcionando. E agora, eu acho que tem eu, para falar bem a verdade, qual é a sua preocupação hoje? Acho que minha preocupação é a gente ter um equacionamento dessa questão financeira, né? E aqui eu me
eu faço referência até que foi colocado pelo próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos, da importância que é, num momento como esse, de a gente manter a economia estruturalmente funcionando. Ele até colocou, esses processos de inadimplência em cadeia não são bons. A gente tem um problema de caixa na ponta, vamos resolver pelo fiscal e obviamente, para manter a economia e as suas cadeias de valor funcionando. Então, evidentemente, a gente tem aqui, a gente sabe que o Ministério, a ANEEL estão trabalhando nesse momento. Eu imagino que muito rapidamente nós tenhamos uma solução. Isso é fundamental, que cada um dos setores, de alguma maneira, possa fazer isso, seja naquilo que é regulado, seja no processo negocial. Então, aqui uma preocupação de que nós, para além do cuidado que temos que ter com empregados, com família, com a população em geral, e mantenha o seu negócio funcionando porque ele é essencial, de que nós também tenhamos um olhar com relação à travessia dessa crise, que ela não pode ser com um dano ao sistema econômico, porque a gente vai precisar dele na saída. E, obviamente, agora, né, nós já estamos, nesse momento, pensando como é que volta. Né? Então, agora, as preocupações são de ordem. A gente tem hoje, que já no Rio de Janeiro, que é uma boa parte das nossas operações, 30% até dia 30 de abril, perdão, em termos de prazo. Né? São Paulo ainda está em 22%. Nós temos instalações importantes aqui em Recife, que é a Chess, em Brasília, que é a Eletronorte, com uma parte importante dos nossos empregados estão nessa área. A gente tem que começar agora a pensar no momento em que esses processos de isolamento social sejam concluídos, como é que a gente volta, tendo a certeza, e essa aqui é a parte boa, que nós temos uma operação em teletrabalho que pode nos apoiar para fazer isso de forma segura. Acredito que faremos. Então, durante a crise, não vai faltar energia. Na saída da crise, eu não tenho dúvida que a gente vai poder fazer isso de uma forma melhor, né, com mais recursos, mas sabendo de um recurso que a gente não tinha, que é essa capacidade de interagir funcionando bem. Era isso aí, gente. Obrigado aí, Davi, amigos. Estou à disposição para perguntas. Obrigado, Wilson. Foi ótimo. Acho que foi bem esclarecedor, mas nós temos aí uma série de perguntas, né? Então, eu queria começar, depois a gente vai passar para o Davi, que ele vai passar para o debate das perguntas que foram feitas para a plateia que está nos acompanhando aqui. Mas acho que foi extremamente esclarecedor, né? Eu acho que a dúvida de todo mundo. Eu vou começar com uma pergunta minha. Que prazo vocês estão imaginando? Pergunta de $1 milhão, né? Que prazo a Eletrobras está planejando e pensando? Vocês já têm isso? Nós não temos, essa discussão ainda existe. Eu imagino o seguinte, que ao longo do mês de maio nós já tenhamos um processo de volta organizado. Eu acho que certamente esse processo será gradativo e seletivo. Né? Eu acho que a gente olhando, não existe uma experiência fechada nisso. Talvez a única experiência fechada que teve foi a de Wuhan, que é uma parte muito pequena, teoricamente, comparado com o país da nossa dimensão. Mas eu imagino que a gente tenha também, olhando um pouco das últimas discussões com relação a... Nós temos quase 6 mil municípios no Brasil e 10% deles têm processos contábeis, 90% não tem, não são os 90% que tenham maior população, mas nós próprios, nas nossas instalações, estamos distantes. Né? As instalações de hidrelétricas, subestações, não são somente em locais metropolitanos, a maior parte delas é longe disso. Eu acho que a gente vai ter mais segurança para fazer isso de forma gradativa, por conta da operação para dentro do escritório. Né? E faremos isso. Eu acredito que a gente já vai ter que ter, nós estamos nos preparando para isso, um movimento de retorno gradativo e seletivo a partir do mês de maio. Eu queria passar, então, para a Marise, para ela fazer a pergunta dela, depois a gente passa ao Zé Roberto e aí volta para o Davi para fazer as perguntas da plateia. Marise Christian, que é diretora de novos negócios do LID Rio de Janeiro e consultora na área de energia. Marise. Presidente, a pergunta é a seguinte, a pergunta também é minha. Como o projeto, né, de privatização da Eletrobras passou a ser incluído como nas reformas estruturais do governo para a economia, com a crise? De que forma a pandemia poderá afetar o projeto de privatização da Eletrobras
E o atual modelo, eu já ouvi em outras palestras anteriores suas, de venda do controle também, né, nas ações, poderá ser alterado? Veja, eu não tenho dúvida que o cronograma dessa operação foi alterado. O Congresso Nacional, que é o responsável por autorizar o processo de capitalização da Eletrobras, ele está hoje com uma agenda muitíssimo mais cheia, né, e urgente, né, e no caso, urgência absolutamente justificada, o que deve fazer com que a discussão da nossa capitalização fique, talvez, para o segundo semestre. Certamente não é a prioridade nesse momento, e acho que não tem que ser mesmo. A verdade é essa. Nós seremos importantes, veja, nós estamos acompanhando diariamente, eu vejo a gente acorda de manhã vendo quantas pessoas o contágio subiu, quantas pessoas morreram, é natural que isso nos preocupe mais. Mas nós estamos tendo ao longo desse período também um conjunto de ações feitas pelo governo no sentido de injetar recursos na economia, seja com projetos de lei, com medidas provisórias, com decisões dos bancos públicos, decisões do Banco Central. Aí nós vamos ter um conjunto enorme a dívida pública aumenta. A verdade é essa. Nós não sabemos ainda quanto, tomara que não seja, quanto mais rápido sair dessa crise, menos impacto eles, mas tem um impacto de dívidas têm que ser pagas, né? Você pode alongar o prazo, mas elas têm que ser pagas. E aí, sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente volta é importante, porque o processo da Eletrobras aqui eu sempre me baseio no seguinte, Marisa, em todas as crises, talvez uma das coisas que reaja mais rápido são as bolsas, né? E por quê? Porque nas bolsas você não precisa esperar a empresa ter o lucro. Você fala assim, não, esses caras são bons, os aspectos que atrapalharam eles nesse trimestre foram removidos, e você reage, né? Você precifica a perspectiva real. Então você já traz para valor, por isso que elas sobem muito rápido mesmo, porque é uma visão que você traz do longo prazo ao valor presente, compara com o valor atual e vê que tem lá um potencial de criação de valor muito grande. Então a gente imagina que, certamente, passada a crise, as bolsas sejam um dos primeiros ativos que voltem. Isso valoriza, como eu falei assim, a ação que nós acabamos de fazer no final do ano. Foi uma capitalização também, embora menor, mas eu não tenho dúvida que o Brasil, e o mundo, mas o Brasil em particular, a saída da crise é pela infraestrutura. Nós precisamos criar perspectivas de emprego para a nossa população. Isso é o investimento em infraestrutura que dá. Então, uma empresa como a nossa, capitalizada, é a diferença de a gente investir 4 bilhões, como fizemos no ano passado, ou investir 15 bilhões, se você tiver um processo de capitalização. Há muito o que fazer no Brasil, na área de infraestrutura, porque nós fizemos muito pouco nos últimos anos. O Brasil foi um dos países que, enquanto os países em desenvolvimento investem em torno de 5% na infraestrutura por ano do PIB, nós investimos 2%. Tudo que nós não fizemos nas diversas infraestruturas pode e deve ser feito agora com prioridade depois da crise. Eu acho que a Eletrobras, então, se o projeto pudesse ser discutido e votado no final do ano, não vejo nenhuma razão para mudar o projeto. Acho que esse é o melhor projeto mesmo. Criar uma corporação, como são, aqui é bem importante, as 20 maiores empresas do mundo, de qualquer setor, são corporações. Quando você pega as 50 maiores do setor elétrico, 70% delas são corporações absolutamente pulverizadas. E só 8 têm controle definido como estatal. Então, veja, é mais do que uma tendência, né? E ela é boa porque, se você olhar do ponto de vista da saída de uma crise qualquer, o melhor meio de você ter de captar recursos é você ter uma possibilidade de pegar novo capital próprio na bolsa e, obviamente, usando as suas potencialidades, pegar capital de financiamento no mercado. Essa é a situação ideal. A empresa, uma corporação, tem essa característica. Obrigada, Marisa. José Roberto Oliva, da Pinheiro Neto Advogados, por favor, sua pergunta. Boa tarde a todos. Bom, Wilson, primeiro, como brasileiro, quero te falar que eu tenho muito orgulho de tê-lo na Eletrobras, né, por todos os números aí que você demonstrou. Eu estou no setor aí há 20 anos
todos acompanham muito a Eletrobras, então quem viu os números dessa empresa num passado recente e o que ela virou dos últimos anos para cá é realmente de tirar o chapéu, meus parabéns mesmo o que toda a diretoria da Eletrobras vem fazendo em prol aí dos brasileiros, né, vamos dizer assim. Bom, eu passei por algumas crises, né? Eu entrei no setor em 2000, então eu encarei uma crise logo em seguida. Então eu estou há 20 anos no setor e realmente agora como advogado a gente vem recebendo todos os dias chuvas de notificação, empresas, distribuidoras, geradores, consumidores muito preocupados com a situação do setor atual. Eu trabalhei em 2014 na Conta CR e a gente está vendo aqui que está sendo estruturada uma nova conta, um novo financiamento para a distribuidora. Provavelmente a gente vai estar trabalhando nesse projeto também, que eu acho bastante importante, na minha opinião, porque a distribuidora ela acaba sendo um catalisador de tudo que tem dentro do sistema de energia e até da economia em geral, né? Porque ela é um arrecadador de tributo muito grande para o setor. Então, eu queria que você falasse um pouquinho o que você acha desse financiamento. Agora tem uma mudança onde os consumidores livres, potencialmente livres, né, os que migraram, também provavelmente pagaram essa conta um pouco diferente do que a gente tinha no passado. Então, a importância, eu acho que eu queria que você falasse um pouquinho da importância desse financiamento e dessa boa saúde financeira das empresas para poder sair dessa situação, ou pelo menos ter saúde suficiente para passar essa turbulência. E, além disso, a gente precisa que todo mundo seja bastante responsável nas suas atitudes, seja o setor de geração, distribuição e consumo, porque a gente vê as pessoas achando que não, porque tem a pandemia, tem um caso fortuito e pronto, e aí eu não preciso pagar minha conta. Então, isso tudo gera um efeito sistêmico, então assim, as pessoas têm que ser responsáveis. A gente no escritório, a gente está estimulando muito os acordos, as negociações que sempre estão saindo. Então, eu queria que você falasse um pouco aí do que você vê de solução e de possíveis desdobramentos aí para o setor. Veja, obrigado pela pergunta aqui. Eu acho que essa talvez seja a maior discussão, a discussão mais importante disso. Mas nós tivemos, como você falou, 2 eventos no passado. Tivemos o racionamento e tivemos aí o chamado risco hidrológico lá em vista daquela medida provisória 579, que acabou deixando as distribuidoras subcontratadas, né? E isso acabou fazendo com que elas tivessem, na verdade, um dano financeiro. E elas são entidades, né? São empresas, são concessões que são cobertas por instrumentos de equilíbrio econômico-financeiro. É um direito da concessão, não tem concorrência. Ela não está passando por isso porque ela cometeu um erro, muito pelo contrário. Então, eu não tenho dúvida que o fato gerador, na medida em que ele seja correta e adequadamente avaliado, ele gera a condição do processo de reequilíbrio financeiro. Só que, enquanto ele não ocorre, você tem que criar um instrumento de liquidez para as empresas. Foi exatamente o que aconteceu na Conta CR, que ela foi melhor do que a época da RTE, do racionamento, porque ela não depende da saúde financeira do tomador, da distribuidora, e sim do sistema. Então, lá atrás, na época do racionamento, eu também estava, quando você entrou, eu já estava lá, você precisava que a distribuidora tomasse o recurso. Ela recebeu um ativo regulatório, de um lado, e tomou um financiamento do outro. Se ela não tivesse uma situação financeira adequada ou boa, olhando esses ratios de alavancagem, dívida líquida, sobrevida, etc., ela não conseguia tomar e se indenizar. Eu acho que tem um aprendizado daquela época para isso que você acabou observando dos consumidores, que, veja, o desequilíbrio é do sistema. Então, não tem o consumidor livre, o consumidor regulado terem diferença numa hora dessa.
o sistema inteiro de geração, transmissão e distribuição foi onerado por um evento de grande magnitude. Talvez o aprendizado que a gente tem do racionamento para cá é o seguinte, pessoal, não dá para você fazer uma revisão tarifária imediata e botar 40% de aumento na tarifa, porque as pessoas não aguentam isso. Então, a saída de conta CR, como foi a RTL atrás, diferindo isso aqui num prazo mais longo, e a gente já estava conseguindo financiamentos bem longos para a economia brasileira muito recentemente, vai facilitar com que o impacto disso seja pequeno. Tem que ser, pequeno, desde que sejam todos. Eu estava na CPFL à época, nós tínhamos lá os 72 meses para pagar, tomamos o recurso, na época quase R$1 bilhão, e alguns consumidores, como o mercado ficou logo na sequência sobreofertado, os consumidores se tornaram livres, se aproveitaram da sobreoferta e não pagaram os efeitos decorrentes daquele racionamento, que eram para ser pagos por todos, e basicamente não é só industriais, comerciais e alguns segmentos residenciais, de quem saiu não pagou. Né? Então, eu acho que essa providência claramente foi observada agora. Tem que ser, veja, esse é um sistema único, geração, transmissão e distribuição, tudo em regime de monopólio, de alguma maneira. Tá certo? Transmissão e distribuição, certamente. Geração tem um processo competitivo, mas quando você faz a operação regulada, é um monopólio. Aquela usina só serve para aquele sistema que está contratado. Então, não tem sentido nenhum a gente querer, numa hora dessa, sair fora dessa responsabilidade. Até porque eu acho que há, do lado do governo, a clareza de que, primeiro, tem que fazer, as providências forem tomadas, e que vai tentar fazer isso num prazo que seja suportável para toda a sociedade, para todos os consumidores. Quanto mais consumidores tiver, menor é a conta para cada um. Eu acho que esse é um ponto. Com relação ao Mercado Livre, que você fez referência, aí é diferente. De fato, é uma operação bilateral. Os consumidores têm contratos longos, eles se beneficiaram do Mercado Livre por alguma estratégia, etc., com condições diferenciadas de negociação, eles vão negociar com seus fornecedores. Eu estou falando que a gente não teve nenhuma alegação de força maior até esse momento aqui. Mas a gente tem, sim, de vários deles, a demanda por negociar. Porque todos imaginam que essa crise vai ter um período e ela volta. Você foi para o Mercado Livre, tem um contrato de 3 anos, você imagina, você sai aqui nessa hora achando que você vai ficar operando o spot, daqui a pouco ele sobe de novo, você não tem contrato. E eu já vi muita gente passar por essa situação. Não existe. Entendeu? Aqui se espera que cada um dos agentes do setor, incluindo os consumidores, tenha essa. A gente sabe que o consumidor desse tamanho aqui, é por isso que não teve, tem muita responsabilidade, porque ele sabe de uma oportunidade, mas ele sabe de um risco também. E num caso desse aqui, se olhar um período de 3 meses, para tomar uma decisão de longo prazo, você não pode voltar para o distribuidor em menos de 5 anos, seria uma irresponsabilidade. Então, a gente sabe que o mercado se profissionalizou. Eu estou convencido de que esse comportamento racional, responsável, vai marcar tanto a atividade do governo quanto dos consumidores e dos agentes de geração, transmissão e distribuição. Obrigado. Resposta ótima. Bom, dentro eu agora, né? Isso. Wilson, bom, muito boa exposição, como eu já tinha falado, eu comentei. Se nesse meu microfone estava aberto, estava fechado, mas de qualquer maneira, se estava aberto, eu repito. Antes tem algumas perguntas que chegaram pelo chat, mas eu queria ter 2 questões. Uma, um pouco complementando o que o Zé Roberto falou agora, e aí falando não é em causa própria, mas de quem conhece hoje muito no dia a dia esse problema, que é a questão do papel da distribuidora, que a distribuidora, no fundo, ela é arrecadadora, ela é a cobradora de todo mundo. Né? Sim. Quem recebe só tem um guichê para pagar. Né? Ninguém paga ninguém, claro, mas em geral o guichê é a distribuidora. Ela fica, na realidade, com alguma coisa em torno de 18%, 19% do que ela arrecada. Então, ela efetivamente é um coletor de dinheiro, em pequena parte dela, em grande parte dos outros.
ICMS, os impostos federais, os encargos setoriais e, não menos importante, a compra de energia, né? Ela, na realidade, ela é um repassador disso tudo. E agora, com as medidas, a gente tem uma situação onde a inadimplência está concedida, e aí eu digo que quem não paga não é de má fé, não. Eu, se fosse um consumidor numa situação dessa de incerteza, como todas as empresas estão segurando caixa, sempre que podem diferir qualquer coisa, estão fazendo isso. Eu, um consumidor médio, normal, numa situação de insegurança, se ele tem a possibilidade de protelar um pagamento de um serviço, ele vai protelar. É natural e reitero que eu não acho isso nenhuma atitude ou de calote ou de má fé. Agora, o que a gente também tem que ter clareza é que daqui a 3 meses, se tudo correr como está se imaginando, ele vai ter as 3 contas para pagar e mais a conta do mês, sendo que essa conta do mês e as contas a pagar serão maiores porque a maioria das pessoas ficou em casa, por exemplo, estou falando do residencial, por exemplo, e você vai ter uma avalanche de gente aí que não vai conseguir pagar e que vai ter uma renegociação pesada aí. Enfim, então é uma questão que, em termos de futuro, já se deveria, na minha opinião, estar se discutindo, que inevitavelmente provavelmente, eu não estou falando da empresa onde eu presido o conselho, não é o caso, muito pelo contrário, tem até uma situação de relativo conforto, mas que vai ter aí um processo de acomodação que tem que ser discutido desde já, de como é que essa acomodação não é só dar caixa, não é financiar uma distribuidora para ela pagar com juros o que ela arrecada para terceiros, por exemplo. Então, é uma situação complexa, você já respondeu uma parte disso, mas é um assunto que pula. Agora, a minha pergunta é uma pergunta ligada muito mais que até pouco tempo atrás a gente poderia dizer que seria uma pergunta de ficção científica, mas que a prática está mostrando que não é. Você deu diversos exemplos de coisas que você nunca imaginou que fossem funcionar e que estão funcionando, né? E que estão surpreendendo todo mundo. O fato da gente estar fazendo essa reunião que nós estamos fazendo aqui agora, que normalmente seria, como sempre foi no Copacabana Palace, com uma mesa, todo mundo conversando, e eu diria que talvez nós estejamos aqui sendo muito mais eficientes do que aquela que seria agradável. Tem todo um lado de relacionamento social, mas em termos do que a gente está discutindo aqui, está sendo muito, na minha opinião, como tem sido, como você faz reunião dos seus conselhos, eu faço do meu também, e funciona muito bem. Então, dentro desse contexto aí, o que você imagina que vai ser o setor elétrico daqui para frente? Estou dizendo, a digitalização vai entrar pesadamente, seguramente, né? É uma coisa que já estava em curso, mas existe uma inércia natural, um processo dentro daquela transformação, não diria paquidérmica, mas que depende de empresa para empresa, mas que isso vai se acelerar muito em função da disponibilização de meios que a gente não tinha até pouco tempo atrás, que já vinha na questão da automação, mas eu diria agora a digitalização de todos os processos, na relação do consumidor, na conta, como você cobra, assim, não só no âmbito da Eletrobras, mas o que você vê em termos de, por exemplo, a transição energética que já vinha acontecendo. Ela seguramente vai se acelerar, né? Essa crise, ao contrário, o Zé Roberto falou, e é verdade, a gente pegou 2 crises grandes que foram recentes, né? Porque lá no passado a gente teve também o racionamento em 2001 e a decorrência da MP 579, que foram crises gestadas internamente, gestadas pelo setor que afetaram a sociedade. Agora o setor, como todos os outros segmentos, passou um tsunami por cima do setor. Não é uma crise do setor de energia, é uma crise da economia mundial, da economia brasileira, e que afetou enormemente as formas de consumo, as formas de produção e as formas de como a gente tem que lidar com essa sociedade. Então, como é que, dentro desse contexto, eu acho que o setor vai ser outro. Quer dizer, as pessoas vão pensar diferente, vão encarar diferente. Seguramente, acho que a gente não vai poder ficar olhando, esperando para ver o que vai acontecer. Acho que alguma coisa tem que mudar. Tem alguém pensando nisso, dessa maneira, nós vamos... O que está acontecendo, por exemplo, ao mesmo tempo, que já vinha acontecendo, se acelerou, que vai afetar um pouco não, eu diria bastante, ligado a questões climáticas, ou que seja, no setor de energia e na eletricidade também, é a questão do petróleo, por exemplo. O que acontece com o preço do petróleo, que, na minha opinião,
tem uma queda estrutural, não vai subir tanto, não vai subir mais para o patamar. E aí você, na tua matriz, você já tem lá, se eu não me engano, 4% de eólica, mais tantos por cento de solar. E como é que isso funciona a partir da questão da compatibilidade, da concorrência entre fontes? Como é que isso vai mudar? Quer dizer, eu acho que é um mundo novo, um mundo em transformação, e essa transformação vai atingir em cheio o setor. Você, já tendo atuado nas duas pontas, você tem já uma experiência consolidada nas duas pontas. Como é que você vê essa questão aí? Bom, eu acho que uma coisa importante, viu, Davi, só antes de responder, que comprova bem o que você falou, é o seguinte: quando a gente vai lá no Copacabana Palace, a gente fica conversando todo mundo ao mesmo tempo. Essas nossas sessões como essa aqui tem uma vantagem excepcional, porque ela é mais eficiente. Porque é um que fala e os outros ouvem com atenção, né? E isso era uma coisa que a gente... Eu estou falando isso aqui não é só para dar um exemplo da nossa reunião. Né? Possivelmente as pessoas estavam vivendo desta maneira, né? Esse fla-flu que falar mais alto ganha. Então, hoje a gente está tendo que fazer discussões assim, mais harmonizadas, mais, eu diria, racionais, né? Razoáveis, né? Onde um fala, o outro debate, as coisas são colocadas. A ferramenta ajuda você a colocar seus pontos, muita facilidade, que a gente não está nem usando aqui, mas você sabe, pode usar. Então, eu queria colocar esse ponto, porque eu acho que, indo na direção que você falou, o tema da digitalização, o tema da contribuição que o IT tem para o nosso sistema é muito forte e a gente não está vendo nada ainda, na minha opinião. O objetivo dos setores como o nosso é de você poder oferecer a melhor energia ao menor preço. É isso que o consumidor quer. E eu não tenho dúvida que estes nossos experimentos que estão acontecendo ao longo desse último mês, ou dias, né, eles trazem essa eficiência que o sistema tem que ter, notadamente na área corporativa. Tem muita gente e possivelmente não precisa disso. Se a gente consegue se falar dessa maneira, a gente está conseguindo comprar coisas de uma forma estruturada, mais barata, etc. Então, tem um monte de coisa que o corporativo das empresas vai se racionalizar quando você colocar dentro dele inteligência artificial para tomar decisões, os robôs, etc. Tudo isso que a gente, tal como uma reunião como essa, a gente não fazia porque a gente acha que demora, que é difícil, etc. Essas coisas vão entrar muito facilmente e vão beneficiar as pessoas, porque vão beneficiar com um serviço melhor e mais barato, que é o que elas precisam, mais confiável, mais seguro, etc. Então vai errar mesmo. Você vê, você estava falando da conta a primeira conta digital foi feita lá na CPFL. Nós ficamos assim, mais anos tentando fazer esse negócio funcionar. E agora tudo funciona. Aliás, só funciona isso. Eu estava vendo uma companhia dessas de petróleo que o cara falou assim, eu não tinha pensado. Eu estou há 28 dias aqui, 25, alguma coisa assim, eu não botei o pé na rua de casa. Eu não fiz nada, não peguei carro, não fiz nada, zero. Fiquei dentro de casa. Assim. E aí veio uma pessoa aqui e queria que eu desse meu cartão. Eu falei, não, desculpa, eu não vou dar para ninguém esse negócio aqui. Aqui na minha casa, minha mulher só deixa entrar com coisa para fora, tem uma área de descarte. Então, nós estamos sendo seguros mesmo, porque eu tenho mais de 60 anos, tenho 60, vou fazer 61. Eu estou colocando isso aqui porque a verdade desse sujeito do combustível fala assim, faz pelo app, baixa o app aqui e você não precisa dar cartão, você paga de dentro do carro. Então, veja todas essas coisas que estão aparecendo. Você nunca imaginou fazer um negócio desse. Mas e muito rápido. Eu faço parte lá do Pacto Global. Os modelos matemáticos que esse pessoal desenhou para acompanhar a Covid e fazer uma infra para doações, logística de doações, compra e entrega,
em 10 dias. É espetacular. Então, a gente não tem ideia. Aí eu quero só dizer o seguinte, que esse negócio vai entrar aqui, e não é só no nosso setor, é em todos os setores. É em todos os setores da nossa vida depois. E eu digo assim, quanto mais tempo demorar isso, mais muda. Porque mais experiência nós vamos fazer e mais coisas legais nós vamos ver. Tá certo? Então, eu não tenho dúvida que tem mudança. Com relação à matriz energética, que você falou e que eu concordo, assim, eu acho que a grande novidade desse período é um tema que você colocou do petróleo. Eu tive em Davos no começo do ano, no final de janeiro, e de lá eu até voltei falando com o pessoal, falei assim, cara, o carvão foi condenado. O carvão não vai acontecer mais. Então, isso aqui é uma questão de tempo, porque a gente tem uma perspectiva no nível que a gente está de emissão de gases, nós estamos subindo a temperatura em 2050 mais de 3 graus. Para que isso mude, você tem que ter, de um lado, tirar a fonte térmica, principalmente o carvão, e colocar a fonte renovável. A fonte renovável ficou barata. Então, eu não tenho dúvida que esse negócio aqui vai entrar porque ela já é melhor e porque o outro não vai ser mais financiado, já tem muito preconceito, etc. Agora, tinha o petróleo, né? Porque para você ter a fonte intermitente, você tem que ter uma fonte de segurança para modular essa volatilidade da produção. Era o gás, né? Eu acho que ainda apesar da queda do petróleo. Ou você tem hidrelétrica ou você vai ter que ter uma termoelétrica de baixo custo. Neste preço do petróleo, e eu concordo que ele vai continuar baixo, eu acho que você viabilizou isso também. Eu acho que a mudança criou... Você vai para a renovável porque é uma demanda do planeta e você vai ter, sim, eu acho que aí como fonte preferencial de controle a termoeletricidade a gás. Essa é a grande mudança que eu acho que a gente vai ter e vai ser mais rápido, porque tanto o carvão está condenado de forma definitiva, quanto o gás provavelmente, né, a gente já vê, vira uma fonte, é uma fonte amistosa ou menos odiosa ao meio ambiente do que as demais termoelétricas. E você vai precisar de termoelétrica. Ok. Tem umas perguntas chegando, algumas eu vou pedir desculpas que eu vou pular, porque algumas delas, inclusive, já foram de alguma maneira respondidas. Eu vou fazer uma, essa é muito específica, mas, enfim, é diferente do que a gente falou até aqui agora. Em relação às SPEs da Eletrobras, quais os impactos para as SPEs que aderiram ao mecanismo de standstill junto ao BNDES? Se tem desvantagem nessa adesão? Você podia explicar, talvez, o que é o sistema rapidamente, porque muita gente não é do setor que está assistindo a gente aqui. Claro, essa é uma ação até preventiva, né? O que é o standstill? É uma suspensão do serviço da dívida dessas empresas por um determinado prazo, no caso do BNDES, por 6 meses. O que acontece com essas empresas nesta hora? Eu havia colocado, falei assim, olha, distribuidora é um agente econômico no setor elétrico intensivo em mão de obra. As geradoras, as transmissoras, é o contrário, ela não tem, a mão de obra é muito baixa, mas ela é intensiva em capital. Então, a maior parte da composição desses ativos, vai em torno de 2/3 deles, foi bem feito, é capital terceiro, é financiamento de longo prazo. Ora, se você tem algum tipo de impacto, de risco de receita, etc., você tem que acionar, quer dizer, se você não tiver um meio não tiver caixa, etc., você tem um problema que você pode quebrar a companhia. É bom lembrar, né, que a maior parte dos ativos que a gente tem de hidrelétrica, principalmente, são ativos que tiveram e têm aquele problema do GSF, ou seja, elas têm realmente muita dificuldade são empresas que não fecham o caixa. Né? Esperam aqui por essa solução do GSF para serem viabilizados ou equilibrados. Algumas empresas tiveram que fazer refinanciamentos para alongar e pagando mais caro para poder caber a conta de empréstimo, de GSF e do sistema de transmissão, que são as 3 contas que ela tem. Então, todas as SPEs nossas hidráulicas de grande porte tomaram a decisão de pedir o standstill, que seja, que é como se fosse um waiver para que a gente ficasse 6 meses
sem pagar isso, né? E poder enfrentar ou um risco de inadimplência, ou um risco de mercado livre, que você sabe que todas essas empresas têm mercado livre, uma parte delas não está contratado, então você imagina, o preço do mercado livre PLD caiu da média do ano passado de 200 para 40 agora. Então, há um impacto de receita. Então, todas tomaram a nossa orientação, foi aprovado no nosso Conselho de Administração, todas as nossas SPS de grande porte, que tinham financiamentos com o BNDES ou com outros bancos repassadores, foram autorizadas e pediram o standstill e vão ficar, se aprovadas, isso se submete ao banco e ele pode ou não aprovar. A gente imagina que, nos volumes que ele se comprometeu, provavelmente aprovarão e isso vai ser muito importante para elas. O Wilson, aí, a André perguntou para você quanto tempo você acha que vai durar essa crise. Minha pergunta é uma espécie de um corolário disso aí, porque quando a gente teve o racionamento em 2001, a demanda só voltou ao patamar de 2001, se não me engano, 6 anos depois. 8 anos. 8 anos. Claro que ali a sociedade aprendeu muito, a sociedade vinha de um período de grande inflação recente. Eu me lembro que, na época, o que aconteceu de interessante é que, por exemplo, um equipamento doméstico foi aposentado por um freezer. E todo mundo tinha freezer em casa, ainda a cultura do freezer, da inflação, de comprar alimento, ter o freezer, e de repente não precisou mais. Passou a conhecer a lâmpada de LED, descobriu que o desperdício. Agora, a gente vai sair com alguns ensinamentos, e por acaso, você mostrou aí a queda da tua demanda aí, da ordem de 20%, que é, por coincidência, da mesma dimensão do que aconteceu. Claro que, naquela época, a economia estava caminhando e deve voltar. Só que agora a economia deve ter uma retomada mais lenta do que naquela época. Tudo indica que sim. Dificilmente, né, naquela época, a gente não viu o grau de como eu comentei antes, a gente teve uma crise do setor, não teve uma crise da economia. Pelo contrário, o setor prejudicou enormemente a economia naquele momento. Agora a gente tem a crise da economia que, ou seja, tem uma tendência de uma retomada muito lenta. As estimativas hoje, você tem pontualmente 20%, que pode durar mais 1 ou 2 meses, o que seja, mas, na média, você vai ter seguramente uma queda também importante em termos ao longo do ano. Existe também alguma expectativa disso em relação à retomada, que em 2001 foram 8 anos, provavelmente nós não teremos 8 anos, porque a gente não vai ter um processo tão intenso de modernização da forma de consumir energia, mas vai ter uma retomada da economia, que, claro, nós estamos falando aqui com bola de cristal, tá? É bola de cristal literalmente. Mas com que parâmetros a Eletrobras trabalha isso, de que esses 20 e tantos %, ou a média ao longo do ano, ou nos próximos 5 anos, como é que isso deve acontecer? Nós não fechamos isso ainda. Nós estamos trabalhando com alguns consultores até do setor para avaliar isso. Veja, a nossa percepção, Davi, é que essa crise ela pode ter dois tipos de saída, se ela for longa ou se ela for curta. Nós apostamos que ela será curta. E se curta for, e quando a gente fala curta, vai maio, junho, e aí ela começa a rearrancar, ela causa o menor dano. Nós não temos uma mudança do perfil de indústria em função disso. Na época, você lembra aqui do racionamento, quando ele foi mais longo, foram 9 meses, você teve assim, muito melhoramento que foi feito, etc. Aqui não dá tempo de fazer isso e as indústrias estão continuando a funcionar. Algumas indústrias não estão, mas a maior parte está. O que está parado nesse momento é o setor comercial, exceção talvez de supermercado e hospital, o resto está parado. Qualquer tipo de atividade, de shopping, loja, enfim, restaurante, está tudo parado. Né? Então você fala assim, esse é o setor que, diferente do que você falou da época do racionamento, o setor que teve o comportamento que acabou detendo esses 8 anos é o setor residencial. Demorou 8 anos para a média de consumo unitário ser a mesma. Né?
neste caso nosso, é o volume do comercial que vai ser afetado. Então, eu não creio que haja uma mudança no residencial, até acho que a gente é muito eficiente nisso, e também na área industrial. Mas eu acho que tem, sim, uma mudança importante, e se for curto, eu acho que a gente... Porque vamos só entender o que é curto, né? Como é que uma crise dessa termina de forma segura para as pessoas? Na medida que você tenha a vacina ou o tratamento, que é o que... Ontem eu tive com o meu médico particular, que é um estudioso e tal, e ele está muito otimista. Ele falou assim, ó, eu tenho certeza absoluta que nós vamos ter a vacina mais rápida da história, e ele estava contando de tratamentos que estão ocorrendo em alguns hospitais assim, de excelência em São Paulo. Ele falou assim, ó, se você for pegar esses 2 ou 3 hospitais que ele mencionou, o nível de letalidade e comparar com o sistema, você vai ver que é diferente. Então, já estão usando muita coisa, essa coisa do plasma, as coisas de anticoagulante, que eu não sou médico, não entendo, mas, por exemplo, eu sinto que existe. E ele falou assim, cada dia que passa, você sabe mais. E uma coisa bacana que está acontecendo, é compartilha-se mais, né? Então, eu acho que isso vai ser uma coisa boa para todo mundo. Por isso que eu acredito que a gente saia mais rápido. Isso é o que sai com menos letalidade econômica. Porque quanto mais rápido sair, se você tiver que sair com segurança, você vai fazer gradativo, seletivo, mas vai sair 3 meses, a gente volta à vida quase normal. Por que ela não será totalmente normal? Porque você descobriu que tem algumas coisas que você não precisa mais. Talvez, quer dizer, olhando a loja física e o e-commerce, não tem dúvida que você vai ter menos loja física e vai ter muito mais e-commerce. Você está tendo uma experiência com isso, e eu acho que na maior parte dos casos boa, que vai fazer com que esse outro modo possivelmente seja alterado. Agora, então esta é a primeira, e eu acho o seguinte, esse 20%, que na verdade é 18%, né, porque 20% é a Eletrobras, que é parte do sistema, eu acho que 18%, imagine isso aqui não é 18 é 18 até hoje, né, neste mês. No mês passado foi menos de 10, né? E eu acho que possivelmente nós chegamos realmente no fundo. A hora que você sair, esse negócio volta. Vamos pegar, para fazer conta redonda, 15, né? 15 num trimestre, 15% de média de perda de mercado. No trimestre, você divide por 4, é 3,75. Né? É relativamente, eu disse assim, pequeno, dada a pancada que nós tomamos aqui. Nem no racionamento nós vimos 20. Nem no racionamento teve queda desse tamanho. Nós não conseguimos fazer 20 naquela que você deve lembrar. Faltou. Era a meta, mas nós não conseguimos chegar nela, até porque a indústria, na época, era 10% de meta. Você tinha 25% para o residencial, 20% de 15% a 20% para o comercial. Então, eu acredito que, se for curta, tem essa perspectiva e tem um impacto, sim, vai gerar desequilíbrio para o distribuidor, mas até o dano econômico de revisão tarifária, etc., vai ser menor. Eu acho que o problema é se ela for mais longa, porque aí algumas coisas, como eu falei, assim, elas vão se consagrando como opções de negócio. Então, acho que o comercial sofre mais para voltar num negócio desse. As pessoas ficam mais tempo, elas ficam com mais medo. O trabalho que a gente tem feito com os nossos psicólogos de saúde é para tentar encorajar as pessoas nesse momento aqui de solidão, de estressamento. Você pega... Em casa não é uma moleza, né? Quem fez opção de estar só, quer dizer, as mulheres estão... A minha mulher aqui tem que dar aula para minha filha, tem que cozinhar, enfim, a gente tem que fazer... Cada um, eu lavo louça, quer dizer, todo mundo se colocou de uma forma diferente. Se você se acostumar com isso, a tua chance de sair para fora com segurança é menor. Eu só espero que a gente tenha que... Eu acho que, se ela for um pouco mais longa, a gente tem que tratar disso. Do moral das pessoas, das empresas, da coragem, né, que eu falo assim. Tem que sair com essa coragem, essa determinação
fazer diferente. E vai fazer melhor isso na medida que você tenha ou o tratamento, o mais rápido possível, ou a vacina. Ok. E o Wilson, a gente tem muitas perguntas que estão correndo muito do que a gente já falou. Tem uma diferente de uma pessoa que você conhece bem, que é do Afonso Henrique, sempre gostando da polêmica. Ele pergunta por que nunca se trata a flexibilidade da demanda como uma alternativa viável para operar o sistema elétrico. As ferramentas existentes já são hoje suficientes para isto, podendo reduzir ou eliminar a exigência de térmicas. Ele tem razão, né? Eu acho que aqui se você for olhar, né, o caminho de você ter o tal da demanda horária que nós estamos fazendo teste este ano aqui, né, para implementar no ano que vem, e talvez indo da geração para a demanda e não da demanda para a geração, ela vai permitir isso, né? Quer dizer, essas tarifas horas sazonais a gente sabe que a indústria se pauta por isso aqui. Eu não sei se vocês chegaram a ver, Davi, é uma coisa bem interessante. A demanda brasileira estava rodando em torno das 4 horas, a demanda máxima estava rodando às 4 horas, agora está rodando às 7. É isso, é sinal de tarifa. Então, a gente precisa acreditar mais nisso. Eu acho que as pessoas, e está bem claro aqui, as pessoas se pautam hoje, e você tendo quanto mais informação, quanto mais digital for, e talvez essas coisas que venham facilitar a nossa vida, quanto mais você vê que você está num momento de tarifa mais cara, você vai modular, você vai controlar, etc. Você vai programar. Aliás, em 2001, sem nada, foi o sinal econômico que salvou a história do racionamento, né? Mas, veja, e não tem outra coisa. Né? Quer dizer, o sinal econômico é que pauta tudo mesmo. Quer dizer, se você acredita que o mundo vai se educando e vai se educando para a racionalidade, o melhor assim, exercício que você tem de racionalidade é como é que você gasta o seu dinheiro. E você não tem a menor dúvida que você der um sinal claro para as pessoas, elas vão fazer aquilo que for melhor para elas, olhando o seu próprio orçamento, né? Ou maximizar o seu. Você fala assim, ó, se você tomar banho às 7 da noite, é caro. Se você tomar às 7 da manhã, é barato. Você vai começar a tomar banho às 7 da manhã. Mesmo que você prefira tomar às 7 da noite, mas você fala assim, tem uma relação econômica. Agora, se tanto faz, eu tomo a hora que eu acho melhor. Então, eu acho que a gente tem, assim, e as coisas têm ido nessa direção boa. Você não vê o carro... Aliás, nós estamos atrasados nisso, né? Estamos muito atrasados. Eu morei na França nos anos 80, 11 horas da noite, parecia que tinha um fantasma e ligava tudo dentro da minha casa. Máquina de lavar, aquecedor e tal. Que era a hora que a EDF mudava a tarifa, a gente ligava tudo para poder fazer essa gestão, né, da demanda, né? Enfim. Mas nós temos às vezes um problema assim que a gente é conservador, né? Então, se você for olhar, eu admiro muito a posição da nossa agência, porque afinal de contas é uma agência de ponta, do ponto de vista da profissionalização, da transparência, etc. Mas, por exemplo, aqui o que viabiliza isso que o Afonso está falando são os medidores eletrônicos. Levamos muito tempo para homologar esses negócios e não fizemos as tarifas que vão permitir dar o máximo de viabilidade para esse medidor. E que, cara, se for uma discussão longa, se dura 20 anos, se dura 10. Então, tem umas coisas que a gente, se fosse perguntar para a gente, olha, a partir da semana que vem, o que você acha de a gente fazer isso aqui por Zoom, como ele está fazendo aqui, ou por Webex, etc. Você ia falar não, pô. Você ia, não, a semana que vem a gente faz um teste. Cara, aqui você teve que funcionar na marra. Então, eu acho que a gente tem que, eu brinco muito com o pessoal, falo assim, olha, acabou o treino, agora é jogo. Vamos em frente, cara. Bom, eu acho que é o seguinte, eu acho que pelo que eu estava vendo aqui, a gente tem perguntas boas, mas elas estão muito, de alguma maneira, recorrentes, a gente pode passar para vocês, eu até agradeço quem mandou. E as perguntas, se André estiver de acordo... Vou fazer mais uma pergunta, ela levantou a mãozinha aqui. Marise. Quem? Marise. Desculpe, Marise. Então, a gente conclui com uma pergunta da Marise, então. Aliás, eu tenho 2 perguntas, Wilson, para você. Duas, rapidíssimas, facílimas. Que bom. Não, a primeira é a seguinte, você falou da importância do investimento para todo o setor elétrico, né, de infraestrutura.
Eu vi que você tinha uma previsão, né, um orçamento já aprovado de investimento para 2020. Já assim, na sua cabeça, você já acha que vai ter que postergar esse investimento que venha a ser feito para 2020? E, enfim, a outra pergunta eu vou fazer depois. Tá. Não, veja, Marisa, de novo, a gente está... O setor elétrico tem uma outra característica também, tem prazo para entregar as coisas, você tem penalidade. Então, a nossa orientação foi no sentido, até porque são áreas normalmente isoladas, nós não trabalhamos assim com um conjunto aglomerado de pessoas para fazer esse tipo de obra, nós mantivemos todo o nosso programa de obras. Pretendemos investir 5 bilhões de reais nesse ano e estamos mantendo o cronograma dessas obras. Nossa ideia não é comprometer esses cronogramas, porque senão a gente também tem um ônus desse comprometimento. No que é possível, e nós já tivemos problemas há 2 semanas atrás, mas depois as próprias medidas provisórias do governo, classificando a essencialidade do sistema, da área de energia, nos facilitaram, nós andamos com nossas viaturas, nossos veículos, todos eles identificados com o tema da essencialidade, para a medida provisória que ele conhece, e não temos tido nenhum problema para concluir para dar andamento ao nosso programa de obras. A segunda pergunta é com relação a... você comentou na apresentação, né, que atualmente você está com 74% dos empregados em teletrabalho. Tá? E realmente a relação de trabalho na companhia pode mudar? Olha, nós somos 70, né? 70 pessoas em teletrabalho, ou férias, ou banco de horas. Né? 30% trabalhando localmente. Aqui, basicamente, assim, 20% são os operadores, né? São aquelas 399 instalações que eu falei no início. E nós temos aí hoje a área de saúde, segurança, TI, quer dizer, muito demandada nas localidades. Então, nós também estamos com uma boa parte desse pessoal local. O restante, você tem a área de engenharia, a área administrativa, financeira, todas as coisas que você fazia em sedes, né? Eu acredito, veja, nós já fizemos um grande esforço na Eletrobras de redução de quadro. Né? Nós, nessa última vez, nós temos assim, um objetivo de chegar a 12 mil empregados. Eu sempre falo, pessoal, o nosso número, olhando a tecnologia que a gente tem, e a avaliação que foi feita por uma consultoria internacional lá na companhia, a gente estaria num bom padrão com 11.600, 11.700 pessoas, que é muito próximo do que a gente já está. Para ir além disso, a gente precisa avançar nos processos, na automação, etc. Você fala assim, essa crise não vai trazer isso para nós agora. Agora, é certo que você terá, nós estamos falando do Centro de Serviço Compartilhado, que tem sido muito eficiente para o Grupo Eletrobras. Aqui você tem muitos melhoramentos, aqui, muitas coisas novas, boas. Então, eu acho que a tecnologia, da forma como ela está se colocando, e a gente está de cara para ela a todo momento, né? Primeiro, conhecimento, né, pessoal? Quer dizer, se você quiser aprender alguma coisa hoje, o que você quiser, você tem você fica de frente para esse negócio aqui, só tem coisas maravilhosas, assim, espetaculares, de aula, de experimentos, de debates. Eu não tenho dúvida que tudo ficou mais próximo da gente. E essas coisas que você começa a ter tempo para olhar, porque você se dedica, como eu falei, você está sozinho aqui, gente. Você vê um negócio com atenção, etc. Ninguém te atrapalha, é uma coisa muito boa nesse negócio. Então, para quem está podendo fazer isso, então eu não tenho assim, nenhum medo de falar para você que o mundo vai ficar mais automático, o mundo vai ficar mais digital. Ele já ia ficar mesmo, mas essa experiência vai turbinar um pouco desse processo e certamente isso vai afetar algumas relações de trabalho, não tenho dúvida disso. Muito bem. Andréia, você está sem som, Andréia. Desculpe. Acho que as outras perguntas já foram realmente respondidas aí ao longo. Eu queria
Agradecer muito, né, a todos os nossos participantes, ao Wilson Ferreira, ao presidente da Eletrobras, ao Davi, né, que é o nosso professor do Instituto de Energia da PUC do Rio de Janeiro e presidente do Conselho de Administração da Light, Marise, que é a diretora de novos negócios aqui do LIDE e é uma especialista na área de energia também, e ao José Roberto Oliva Júnior, que é sócio da área de energia do Pinheiro Neto Advogados. Esse nosso encontro ele foi gravado, a gente vai disponibilizar no canal do YouTube do LIDE Rio de Janeiro, mas com certeza a gente vai estar junto. Eu acredito, continuo acreditando que a gente é muito de presença, eu acho que o networking é o DNA do LIDE, a gente está junto e está se encontrando. Então, Wilson, nosso convite está mantido para o nosso almoço debate em agosto. Né? Com certeza a gente vai poder estar repartindo mais ideias, com mais acontecimentos, né, que vão se somar até lá. Então, no mês de agosto está mantido o nosso convite, a gente espera, então, te encontrar. A gente segue com outros encontros, nós estamos tendo 2 encontros virtuais para a gente se manter nessa conexão, né? Nessa conexão focada que você colocou extremamente bem. A gente vai ter ainda essa semana, nós vamos receber o Rodrigo Limp, que é o secretário de Energia Elétrica do MML, vai estar num debate também na quinta-feira, às 19 horas, aí eu vou convidar todos vocês também para estarem juntos. Muito obrigada, mais uma vez, a todos que nos assistiram e que compartilharam esse momento tão bom e tão interativo. Wilson, obrigado por ter disponibilizado teu tempo para a gente. Davi, obrigada. Roberto, Marise. Estamos conectados direto e vamos ficando em casa, né? Isso vai passar e vamos sair melhores e mais digitalizados, com certeza. Vamos sim. Obrigado aí pela oportunidade aqui. Um grande abraço a cada um de vocês. Meus colegas se juntaram conosco nessa live. Obrigado. Um abraço. Um abraço, Wilson. Um abraço. Tchau, tchau.